Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele da Jodie Jones e do Luke Mitchell. O caso que eu vou contar hoje ocorreu em 2004, na Escócia. Jodie Jones era uma menina de 14 anos que vivia em uma pequena cidade na Escócia. É uma cidade que é constituída por pequenas vilas e a Jodie ela morava com a família dela em uma dessas vilas. É um local bem pequeno que os moradores costumam dizer que nada acontece. E a Jodie estava namorando um menino, também de 14 anos, chamado Luke. Na época do crime que eu vou contar hoje, eles estavam juntos há 5 meses. Segundo a mãe do Luke, que se chama Corinne, a Jodie era uma menina tímida, mas não ao ponto de ser estranha. Era uma típica adolescente, muito adorável e educada. Em 1998, o pai da Jodie tinha tirado a própria vida. Então a Jodie vivia com a mãe e as 3 irmãs. E a Jodie gostava muito de música, ela gostava de alguns artistas que na época eram considerados como alguns artistas mais alternativos, como por exemplo a banda Metallica e a banda favorita dela, o Nirvana. Ela gostava de pintar o cabelo de diferentes cores. E ela também fazia parte de um grupo de amigos na escola que eram considerados ali um grupo mais alternativo. O Luke também tinha gostos bem parecidos com o da Jodie. E ele morava com a mãe e o irmão mais velho, já que os pais dele eram separados. Na segunda-feira, dia 30 de junho de 2003, eles haviam combinado de se encontrar. Os dois eles teriam se visto na escola mais cedo naquele mesmo dia, porém a Jodie ela estava de castigo, então eles não tinham combinado nada. E foi só quando ela chegou em casa, por volta das 16 horas, que ela mandou uma mensagem do celular da mãe dela pro Luke, dizendo que afinal ela já não estava mais de castigo e pedindo para eles se encontrar mais tarde. E como eu disse, o Luke ele morava com a mãe e o irmão, e na casa dele era costume que cada dia um fizesse o jantar, e nesse dia era o dia do Luke preparar o jantar. Então ele concorda em encontrar com a Jodie, mas ele explica que ele tinha que fazer o jantar, então ele só poderia encontrar com ela mais tarde. Então às 17h40, o Luke ele liga para a casa da Jodie. Algumas fontes dizem que foi uma das irmãs que atendeu, algumas fontes dizem que foi a mãe, mas algum parente dela atende e diz para ele que ela já tinha saído para se encontrar com ele. E a Jodie e o Luke eles costumavam fazer um caminho em uma área verde, um local com bastante vegetação, que algumas fontes se referem como sendo uma floresta, mais ou menos. Mas bem, essa área de vegetação, digamos assim, ficava entre as duas vilas, a vila que a Jodie, a família da Jodie morava, e a vila onde o Luke e a família dele moravam. Mas a mãe da Jodie não gostava que ela atravessasse essa área de vegetação sozinha. Então o que eles costumavam fazer é que eles se encontravam no que seria ali a entrada dessa área de vegetação, essa entrada mais próxima à casa da Jodie, e depois caminhavam nesse local juntos. Porém, nesse dia, como ele teria que sair de casa mais tarde porque ele estava preparando o jantar, entende-se que ela teria ido até o que seria a entrada mais próxima à casa dele, ou seja, ela teria feito o caminho sozinha. Bom, então o Luke fica aguardando por ela nessa entrada próxima à casa dele. Seria ali o final do caminho para ela. Porém, ela não aparece. Ele chega aí ali a um outro ponto, a um outro local onde ele conseguia ter uma vista melhor de parte desse trajeto que ela teria que fazer para ver se ela estava chegando, mas ele também não consegue vê-la. Bom, ele imagina então que ela tivesse desistido de fazer ali o trajeto sozinha, que ela tivesse voltado para casa. Isso porque, como eu mencionei antes, a mãe dela não gostava que ela fizesse esse trajeto sozinha, e como ela tinha acabado de sair de um castigo, ele imaginou que talvez ela tenha ficado com medo, caso a mãe descobrisse, ela podia ficar de castigo novamente. E a Jodie ela tinha um horário para voltar para casa, ela não podia ficar na rua após as 22 horas, esse era o combinado. Então, quando chegou 22 horas e ela não estava em casa, a mãe ficou preocupada e começou a ligar para os amigos da Jodie. E ela fala com o Luke e o Luke diz que não tinha encontrado com ela. Então a família da Jodie começa ali uma pequena busca por ela e o Luke ele se junta à busca junto com o cachorro da família dele, na verdade uma cachorrinha chamada Mia. E a Mia era um cachorro farejador. Então por volta das 23 horas, esse grupo, que era basicamente composto pelo Luke, a irmã mais velha da Jodie, a Janine,
o namorado da Janine, chamado Steven Kelly, a avó da Jodie e também a cachorrinha a Mia. Então, por volta ali das 11 horas da noite, eles estão procurando nessa região, dessa área verde, que seria o trajeto que ela teria que fazer para encontrar com o Luke. Quando a Mia ela começa a latir em direção ao muro. Ela fica muito agitada, então com a lanterna o Luke tenta ver o que ela estava ali, por que ela estava latindo, o que tinha do outro lado do muro. Eu vou tentar deixar uma imagem aqui desse muro para vocês entenderem como é que era esse muro no meio dessa área verde. Mas basicamente tinha uma parte do muro que estava quebrada, então era possível se debruçar e ver do outro lado. E também é possível passar para esse outro lado do muro. E é o que o Luke faz. Ele vê o que parecia ser uma coisa branca no chão, parecia ser uma camiseta. E quando ele se aproxima, ele vê que era o corpo da Jodie. Ele então avisa os demais. E o primeiro a chegar ao local, depois dele, é o Steven Kelly, que estava ali perto, o namorado da irmã mais velha da Jodie. E ele também consegue pular o muro, depois já chegam as demais pessoas que tinham ali uma certa dificuldade para passar para o outro lado. Mas então a polícia é informada e se dirige até o local. A Jodie estava vestindo apenas meias, apesar do restante das roupas terem sido encontradas ao lado do corpo. Não havia sinal aparente de abuso. Ela tinha diversos cortes pelo corpo. Ela foi praticamente mutilada. Havia um corte no pescoço dela que fez com que a cabeça quase se desprendesse do restante do corpo. Ela tinha diversos ferimentos de defesa, o que mostrava que ela tinha tentado se defender do seu agressor. E ela tinha sido estrangulada. Os pulsos da Jodie tinham sido amarrados usando a calça dela. E alguns desses ferimentos, principalmente esses ferimentos de mutilação, tinham sido causados após ela perder a vida. E apesar de não terem encontrado sinais aparentes de abuso, havia um preservativo usado próximo ao corpo. Mas quando a polícia chegou ao local, eles não isolaram a cena do crime. Eles apenas começaram a falar com as pessoas que estavam ali, que tinham encontrado o corpo. Infelizmente, nessa noite choveu, então no dia seguinte, quando eles foram coletar as evidências, as possíveis evidências ali na cena do crime, é possível que algumas evidências tivessem sido danificadas. E quase que imediatamente a polícia começa a suspeitar do Luke. E ele é levado para um interrogatório, onde ele é interrogado por 6 horas. Ele pede para chamarem a mãe dele e ele também pede por um advogado. Porém, os investigadores dizem a ele que isso não é necessário, já que eles estavam apenas fazendo algumas perguntas para ele. Então, ao responder as perguntas, o Luke ele conta que ele tinha esperado mais ou menos 45 minutos pela Jodie. Então, como ela não apareceu, ele acabou indo encontrar um amigo dele e cerca de 25 minutos depois ele voltou para casa, onde ele começou a assistir a um filme. Foi então que a mãe da Jodie telefonou para ele. A polícia procura no corpo do Luke se ele tinha ali algum arranhão, se tinha algum ferimento. Já que a Jodie ela tinha aqueles ferimentos de defesa, eles imaginavam que o criminoso possivelmente teria ali algum arranhão, algum corte. Porém, ele não tinha nenhum ferimento, não foi encontrado nada que indicasse que ele tivesse cometido aquele crime. Eles também verificam embaixo das unhas do Luke para ver se eles encontravam o DNA da Jodie ou algum vestígio de sangue. E novamente, nada foi encontrado. E os próprios policiais disseram que ele estava com uma aparência suja, ou seja, ele não tinha tomado banho recentemente, ele estava com o cabelo sujo, oleoso e as unhas também muito sujas. E isso pode ser bastante significativo, já que a cena do crime era uma cena bem brutal, tinha muito sangue. Então era pouco provável que o criminoso não tivesse se sujado de sangue. Junto a isso, o Luke ele teria que, caso ele fosse o criminoso, ter voltado para casa, fazendo um trajeto onde ele passaria por outras residências. E ele estaria coberto de sangue, então também seria um pouco estranho que ninguém tivesse o visto. Bom, uma testemunha disse ter visto 2 jovens conversando na entrada desse caminho. Essa entrada que era mais próxima à casa da Jodie. Ela teria visto esses jovens entre 16h50 e 16h55. Ela tinha passado de carro pelo local. Ela disse que os jovens pareciam estar discutindo. E ela descreveu o jovem do sexo masculino como tendo um cabelo comprido e bagunçado. Estava vestindo um casaco verde e parecia ter cerca de 20 anos de idade. E apesar do Luke ter 14 anos, ela vê algumas fotos e ela identifica o Luke como sendo esse jovem que ela tinha visto. É importante fazer uma observação sobre esse reconhecimento. É que as fotos que foram mostradas para ela,
Apenas o Luke era quem tinha cabelo comprido. As demais fotos que foram mostradas a ela eram todas de jovens que estavam ali com cabelo curto nas fotos. Sem falar que a foto do Luke era a única que tinha um fundo branco, que era o fundo da delegacia. O que possivelmente também fazia com que a foto dele se destacasse entre as demais. Uma outra testemunha também disse ter visto um jovem que estava de casaco verde e que estava agindo de uma forma suspeita. E ela também identifica nas fotos o Luke como sendo esse jovem que ela viu. Não sei como que ela acha que o Luke parece com o Liam Gallagher, mas tudo bem. Provavelmente qualquer jovem que ela visse de cabelo comprido, ela ia achar que era parecido com o Luke ou que era o Luke, já que ali nas fotos o único que estava de cabelo comprido era o Luke. Ou se eles mostrassem uma foto de um outro jovem de cabelo comprido sem ser o Luke, ela também apontaria esse outro jovem como sendo o jovem que ela tinha visto. Enfim, esse caso ele ganhou muita atenção da mídia e não demorou para o Luke ser apontado como culpado. E a família da Jodie passou a acreditar também que o Luke era culpado por esse crime. E eles pediram para que o Luke e a família dele não comparecessem ao enterro. Então eles respeitam esse pedido e não vão ao enterro da Jodie. E enquanto o enterro estava acontecendo, uma emissora de TV vai até a casa do Luke e pede para ele dar uma entrevista, o que ele aceita. Porém, essa entrevista não foi bem vista pelas pessoas e a população logo se virou contra o Luke e a família dele. A polícia, que tratou o Luke como o único suspeito desde o início, acaba o prendendo. Eles fazem uma busca na casa do Luke e lá eles encontram um CD do artista Marilyn Manson, indicativos de que ele fumava uma substância. E a Jodie, ela estava de castigo por fumar essa mesma substância. Mas não foi encontrado nenhum vestígio de sangue, nem nada que indicasse que o Luke tinha cometido esse crime. Eles também encontram alguns cadernos de escola do Luke, onde ele tinha escrito algumas citações, algumas palavras que faziam ali referência ao satanismo. Então, eles acabam fazendo uma ligação do fato do Luke ter um álbum do Marilyn Manson com o crime da Black Dahlia. Esse crime ele ocorreu em 1947, quando uma jovem foi encontrada sem vida e ela tinha sido mutilada. O Marilyn Manson tinha um grande interesse nesse caso criminal, e ele inclusive tinha feito algumas pinturas sobre o caso. Então, eles concluem que o Luke tinha se inspirado nessas pinturas do Marilyn Manson para cometer o crime contra a Jodie. Porém, segundo as informações, o Luke ele não era um grande fã do Marilyn Manson, apesar de que isso acabou sendo retratado na mídia como se ele fosse um grande fã dele. Não que isso tivesse alguma relevância, mas sim que ele tinha comprado uma revista que vinha com esse CD. E que, na verdade, ele nem sabia que o Marilyn Manson tinha feito essas pinturas. Inclusive, eles levam os computadores da casa do Luke e eles não conseguem encontrar nada ali que indicasse que em algum momento ele teve acesso a essas pinturas ou que ele tinha qualquer conhecimento dessas pinturas. E a mãe do Luke e o irmão mais velho dele chegam a ser detidos por supostamente darem um testemunho falso, por dizerem que ele estava ali em casa fazendo um jantar. E a mãe do Luke também acaba sendo presa por tentativa de obstrução da justiça, que supostamente ela teria queimado as roupas do Luke. Isso porque algumas pessoas viram uma fogueira próximo ao local onde ficava a casa da família e imaginaram que ela estivesse queimando as roupas do Luke. Porém, quando analisaram os restos dessa fogueira, não foi encontrado nenhum vestígio de tecido. Ambos acabam sendo liberados. Já o Luke, ele vai a julgamento e na época do julgamento ele já estava com 16 anos. Durante o julgamento, são apresentadas apenas evidências circunstanciais contra o Luke, já que não haviam evidências forenses. E as testemunhas que estavam na busca pela Jodie quando o corpo foi encontrado, estavam ali naquele grupo junto com o Luke. Elas deram a mesma versão de como ocorreu, de como o corpo foi encontrado, desde o início. Tanto a versão de uma correspondia com a versão da outra testemunha, como elas tiveram que dar esse depoimento mais de uma vez ao longo desse período, e todas as vezes elas contavam a mesma história. Até que no dia do julgamento, quando estavam sob juramento, elas disseram que não se lembravam. E é estranho não só que as pessoas não lembrem do que aconteceu, do que elas viram naquele dia, como também não lembrem de algo que elas falaram repetidas vezes ao longo desse tempo,
E, inclusive, quando perguntavam a elas, você falou isso, isso e aquilo, elas diziam que não recordavam se tinham dito aquilo ou não. Esse depoimento delas seria importante porque elas tinham dito que o Luke ele tinha ido direto no local onde o corpo estava, ou seja, como se ele soubesse que o corpo estava ali o tempo todo. Enquanto o Luke disse que na verdade foi a Mia, a cachorrinha, que indicou que tinha algo ali naquele local. E uma das testemunhas que havia reconhecido ele pelas fotos, aquela que achava que ele parecia com o Liam Gallagher da banda Oasis, ela não conseguiu apontar o Luke como o jovem que ela tinha visto naquela noite do crime, durante o julgamento. Na casa do Luke, a polícia também tinha encontrado um porta-facas, como se fosse uma capa para guardar a faca. E nessa capa estavam as iniciais JJ, que imagina-se que seja Jodi Jones. Tinha a data de nascimento da Jodi e também o dia que ela perdeu a vida. Além disso, tinha sido escrita uma frase nessa capa, que era uma frase retirada do diário do Kurt Cobain, o vocalista do Nirvana, que era a banda favorita da Jodi. Algumas pessoas veem isso como uma homenagem a Jodi, mas algumas pessoas acreditam que isso mostra que foi o Luke que cometeu o crime e que a faca, que anteriormente ficava guardada ali, foi a arma do crime. E algumas pessoas, incluindo um amigo do Luke, disseram que o Luke ele costumava carregar uma faca. Era uma faca dobrável, parecida assim com um canivete. Porém, a polícia não conseguiu encontrar essa faca na busca que eles fizeram na casa do Luke. Eles também não conseguiram encontrar a suposta tal jaqueta verde que ele estaria usando. O que faz com que algumas pessoas pensem que ele se livrou tanto dessa jaqueta, porque possivelmente estava suja de sangue, como também se livrou da faca por ela ter sido a arma do crime. De qualquer forma, vale lembrar, mais uma vez, que era pouco tempo para ele se livrar das evidências do crime. E ele também não tinha ali nenhum vestígio de sangue, nem do DNA da Jodi no corpo dele, nas roupas dele. Então, ele teria que ter se limpado nesse meio tempo. Mas a própria polícia disse que quando ele foi levado para o interrogatório, ele estava com a aparência suja, ele claramente não tinha tomado banho recentemente. E apesar de quase tudo indicar que o Luke ele seria considerado inocente por não ter evidências ali tão fortes contra ele, em janeiro de 2005 ele foi considerado culpado por ter tirado a vida da Jodi e sentenciado à prisão perpétua com um mínimo de 20 anos. Que eu deixei uma evidência importante para falar depois dessa parte do julgamento. Porque agora eu vou citar aqui algumas coisas que fazem com que muitas pessoas se questionem se o Luke realmente é culpado desse crime. E essa evidência é o nosso querido DNA. Sim, um DNA foi encontrado na camiseta que a Jodi estava usando. E esse DNA não pertencia ao Luke. Ele pertencia ao Stephen Kelly, o namorado da irmã mais velha da Jodi, a Janine. E a polícia em momento algum considerou o Stephen Kelly uma pessoa de interesse. E quanto ao DNA, ele alegou que a camiseta que a Jodi estava usando naquele dia pertencia a Janine. E por essa razão, o DNA dele estava lá. E o álibi dele para aquela noite é que ele estava jantando com a família da Jodi. E assim como Steven, haviam outros jovens que poderiam ser considerados como suspeitos, ou pelo menos como pessoas de interesse, e não foi esse o caso, já que desde o início a polícia se concentrou apenas no Luke. Um desses possíveis suspeitos era um jovem chamado John Ferris, e o John ele era primo de segundo grau da Jodi. 2 motos foram vistas por uma testemunha. Essas motos estavam encostadas naquele muro ali onde a Jodi foi encontrada mais tarde, naquele mesmo dia. Ela teria visto as motos encostadas nesse local às 17h15, que seria um horário aproximado que a Jodi estaria por ali, já que ela tinha saído de casa perto desse horário. E essas motos pertenciam ao John e um amigo dele. E o John ele tinha um cabelo comprido, e um dia após o crime, ele cortou o cabelo. Ele mesmo cortou o próprio cabelo. E ele acabou admitindo que ele tinha cortado o cabelo porque ele ficou sabendo que tinham visto ali uma pessoa suspeita, que estavam suspeitando que o criminoso tinha cabelo comprido. E ele não queria ser visto como um suspeito. E a polícia tinha pedido para que os donos das motos que tinham sido ali vistas pela testemunha comparecessem à delegacia para eles poderem esclarecer. E o John e o amigo compareceram à delegacia somente 5 dias depois
desse pedido da polícia. Mesmo a cidade sendo pequena, ou seja, todos sabiam que estavam à procura dessas pessoas, sem falar que ele era primo da Jodi. Quando questionados onde que eles estavam, porque que eles tinham deixado as motos encostadas ali no muro naquele momento, eles simplesmente responderam que eles não lembravam. E, mesmo assim, eles foram liberados pela polícia. Outro jovem a se considerar, e que a polícia não considerou, era um jovem chamado Mark Kane. O Mark ele estudava na mesma escola que a Jodi. E ele era conhecido por andar carregando uma faca. E ele foi visto no dia seguinte ao crime com alguns arranhões no rosto. E ele também tinha um cabelo comprido. Alguns anos após o crime, quando o Luke já estava preso, foi identificado um DNA que tinha sido encontrado naquele preservativo usado que estava próximo ao corpo da Jodi. Ele pertencia a um homem chamado James Falconer. Isso foi descoberto porque o James ele tinha sido preso por um outro crime. E quando questionado, o James simplesmente disse que ele estava lá fazendo algo sozinho. Mas como eu falei, nessa época o Luke ele já estava preso, acusado pelo crime contra a Jodi. Então James nem sequer foi considerado uma pessoa de interesse. Independente de se a gente acha que o Luke ele é culpado ou inocente, eu imagino que todo mundo concorde que essa investigação ela não foi conduzida da forma correta desde o início, levando a um julgamento que também não foi conduzido da melhor forma. Não só a polícia não investigou outras pessoas desde o início, eles colocaram que o Luke era culpado e mantiveram as investigações somente nessa direção. Como também o nome do Luke e as fotos dele foram divulgadas pela mídia, lembrando que ele tinha apenas 14 anos de idade e estava sendo considerado suspeito, ele ainda nem sequer tinha sido julgado. Ou seja, seu nome e sua imagem não foram protegidos. O Luke, ele nunca confessou esse crime. Inclusive, foi oferecido um acordo para ele, caso ele confessasse, ele teria ali aquela pena mínima reduzida. Mas mesmo assim ele não confessou. E segundo ele, é porque ele não vai confessar um crime que ele não cometeu. Can't be more clear. I absolutely did not kill Jodi. And I've been locked up for a crime I did not commit. I will not admit to something I've not done. I want to clear my name. It's obvious from the police treatment of me that I was a suspect from day one. I was told to sit separately from the rest of the members of the search party. And one of them had tried to hand me a cigarette when we were sitting waiting. And they were told that they shouldn't be having any interactions with me, yet the other three were sat together, all talking together, and I was kept separate. Other than me being a convenient suspect because I was seen as out of the ordinary and into alternative styles and lifestyles and dress sense and music, I don't know why they went after me like this. E o Luke ele não passou em um teste feito recentemente na prisão para identificar o consumo de substâncias ilícitas. E por essa razão é possível que esse tempo mínimo que ele tem que cumprir, que era de 20 anos, seja prolongado. E é isso, esse foi o caso de hoje. Me digam o que vocês acham, se vocês acham que a justiça foi feita. Não esquece de deixar seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.